Meu nome é Igor Rodrigues, eu tenho 25 anos, eu sou artista visual, eu trabalho com pintura digital e também faço desenhos em papel, utilizando grafite, carvão, tinta acrílica, lápis de cor também. Eu comecei a minha carreira artística, foi meio por acaso, assim, apesar de eu gostar de artes desde pequeno, não foi intencional entrar no meio artístico enquanto profissão. Tudo começa em 2008, quando eu criei uma personagem no jogo The Sims 2 chamada Chiara Bergamini, que é uma mulher negra de olhos azuis, e foi meio que uma brincadeira, né? Eu criei para meio que fugir da minha realidade e aí acabei criando um perfil no Orkut, numa rede social dentro do Orkut chamado de Sincult, que era meio que a vida dela, né? Dentro dessa rede social. E a partir daí foi que eu fui descobrindo a arte e também construindo essa personagem. Eu passei desde 2008 até atualmente. Atualmente a rede social funciona no Facebook, que a gente chama de Simbook, e no Instagram, que é o Simstagram. E a partir daí eu fui descobrindo muita coisa sobre mim através dela. A arte vem, no caso, como uma forma de escape, né? Uma forma de me entender, um modo de me pensar enquanto sujeito, principalmente enquanto sujeito negro. Desde que eu comecei a entender a arte enquanto profissão, fazendo terapia também, eu vi como o potencial que isso tem para que a gente possa se entender enquanto sujeito. Sou formado em psicologia, mas não exerço a profissão. Mas dentro do curso eu percebi o quanto é importante a arte nesse sentido de se compreender. Porque tudo que a gente faz na arte é aquilo que a gente tem dentro de nós mesmos, né? Encarar a arte enquanto trabalho, eu resolvi seguir com a Chiara, porque foi a partir dela que eu tive esse contato, né, com a arte, com esse processo da pintura digital que eu trabalho. Quando a Chiara surgiu em 2008, eu ainda tinha uma visão muito embranquecida de mim e do mundo, tanto que quando eu criei, ela tinha olhos azuis e tinha os traços muito finos, nariz fino, a boca era larga, mas o nariz era muito fino, era uma coisa meio europeia. E ao longo dos anos, de 2008 para cá, eu fui mudando os traços dela, mas os olhos azuis permaneceram. Porque eu sempre gostei de olhos azuis. E atualmente é mais uma lembrança do que ela significa para mim do que uma coisa que tem um significado de embranquecimento. Não é uma coisa que me incomoda, por exemplo. Eu acho que ficou com uma marca para poder identificar que é ela. Então, apesar de no meu trabalho atualmente ela não ter um rosto fixo, né, eu pinto ela de várias formas, de vários tons de pele, com vários traços diferentes, a única coisa que eu mantenho são os olhos azuis, para que eu consiga identificar e que eu entenda que foi a partir dela que tudo surgiu. O processo começou de um modo muito espontâneo, assim, eu não pensava em levar isso para minha vida, né? Começou com essa brincadeira de viver uma vida falsa, uma vida fake. E a pintura digital veio como modo de produzir fotos para abastecer a rede social dela, né? Para que ela pudesse ter uma vida nessa rede social. Então eu comecei primeiro fazendo fotos no jogo, no próprio The Sims, e aí editando essas fotos no The Sims eu fui descobrindo a pintura digital. E a partir daí eu fui aperfeiçoando a minha técnica, aprendi a desenhar de fato e a pintar também, de fato, sem precisar de um suporte de, por exemplo, fazer colagem ou alguma coisa do tipo. Uma vez meu psicólogo me perguntou assim, o que é que ela significava para mim. E aí a gente conversando, eu falei um monte de coisa e aí no final eu acho que ele sintetizou de um modo muito simples assim do que significava, que ela me deu coragem para ser quem eu era. E eu acho que foi exatamente isso, assim, de sem querer eu acabei descobrindo muita coisa sobre mim, muitos medos, mas muitas potencialidades também a partir dessa vivência no mundo virtual. E com o trabalho atualmente na pintura digital, eu fui percebendo no passado o quanto eu era embranquecido e o quanto
eu modifiquei a minha própria concepção sobre quem eu sou a partir dela, a partir dos traços que ela tinha, a partir dos traços que ela tem agora, a partir dos meus estudos atuais sobre a negritude, e também percebendo a importância que tem de você colocar uma pessoa negra, representar uma pessoa negra de maneiras diferentes, e o quanto isso é bom para mim e para as outras pessoas que veem o meu trabalho, né? Essa identificação que rola com as pessoas quando elas veem alguma coisa que eu faço e elas se veem naquilo e eu me vejo naquilo, isso para mim é muito importante. Quando eu fiz a exposição no shopping, uma coisa que me deixou muito feliz, duas coisas na verdade. Uma foi que as pessoas paravam para ler a história e entender o meu trabalho enquanto artista e conhecer a própria Kiara, saber por que era daquele jeito, quem era ela. Isso me deixou muito feliz. E a outra coisa foi que as pessoas viam me falar o quanto elas se enxergavam naqueles trabalhos, né? Porque o meu trabalho ele toca em diversos pontos. Eu não falo somente sobre racismo, eu não falo somente sobre raça, eu falo sobre uma pessoa, eu falo sobre sentimentos, sobre dores, sobre alegrias. Eu tento buscar o sujeito negro enquanto um sujeito humanizado. Falar sobre nossas potencialidades, sobre as nossas fragilidades também. Falar da gente enquanto sujeito, enquanto ser humano mesmo. Então, eu acho que o que toca as pessoas no meu trabalho é justamente dar uma outra visão para nós mesmos. Né? Eu, enquanto sujeito, eu elaboro as minhas dores através do meu próprio trabalho. Eu penso no que eu estou sentindo, eu me reconheço enquanto sujeito, e reconhecer não só no sentido de reconhecimento, mas de me reconhecer, de conhecer novamente o que eu era, de me entender e ressignificar tudo que eu sinto, o que eu penso, o que eu preciso mudar, o que eu mudei, e entrar em contato com a minha própria história. Desde pequeno eu já sabia que eu era preto, mas eu não entendia exatamente o que isso significava, né? Eu cresci, a minha família inteira ela é negra, mas isso não é falado. Não é esse reconhecimento de que nós somos pretos, então é isso aí. Tem um certo distanciamento quando as minhas tias, minha avó, elas falam sobre isso. Né? E aí eu cresci a minha vida inteira sem entender exatamente o que eu era. E aí essa percepção de que eu era um homem negro veio por acaso, assim, foi uma coisa que aconteceu e aí deu esse repente, assim, tipo, eu sou um preto, então é isso aí. Que foi quando eu recebi um convite de uma amiga para gravar um vídeo, um bate-papo, falando sobre masculinidade. No meu TCC da universidade, eu trabalhei masculinidade e homossexualidade, não entrei no recorte racial, então eu não estudei sobre isso. E quando ela me fez esse convite para falar sobre masculinidade, eu estava pensando em falar na perspectiva que eu estudei, que é uma perspectiva branca. E aí ela fez esse recorte de, ela convidou uma outra pessoa para falar junto comigo, e essa pessoa era uma pessoa branca e falaria sobre a masculinidade de um homem branco, e eu falaria sobre a masculinidade de um homem preto. E foi aí que eu percebi que, tipo, porra, eu sou homem preto, então eu não posso falar sobre esse lugar de masculinidade que eu estudei, que era a masculinidade branca. E aí eu comecei a me questionar sobre isso. Eu levei para terapia, não era uma coisa que eu esperava trabalhar na terapia, foi engraçado, porque é uma coisa que eu ainda estou trabalhando. Então foi basicamente como começou essa coisa de perceber que eu era uma pessoa preta. É uma coisa que me angustiou e ainda me angustia muito, porque eu fico me perguntando como é que vai ser assim, porque eu sei que as pessoas pretas, a gente não tem as mesmas facilidades que uma pessoa branca tem, por melhor que a gente seja no nosso trabalho. E eu acredito muito no meu trabalho, acredito muito na potência que o meu trabalho tem. Eu fico com muito medo de que eu não consiga chegar onde eu quero chegar simplesmente por ser preto, simplesmente porque meu trabalho é com pessoas pretas, né? Eu me questiono muito se eu vou precisar mudar alguma coisa para poder ser reconhecido, se eu vou precisar embranquecer, se eu precisar me submeter a fazer alguma coisa que eu não quero, que me machuque, simplesmente por não poder ser quem eu sou, que é uma pessoa preta. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o quanto isso me fortaleceu enquanto sujeito, o quanto isso me ajudou a entender quem eu sou. Então, toda vez que eu vejo uma outra pessoa preta tendo uma conquista, eu me identifico muito com aquilo e aquilo me dá muita força para poder seguir com o meu trabalho. Eu acho que esse projeto ele tem uma importância muito grande
primeiro por ser feito por duas pessoas negras, pela temática de trazer a pessoa negra enquanto protagonista e poder dar espaço para que artistas de diversas linguagens possam mostrar não só o seu trabalho, mas a sua história e dar voz a nós pretos e nos reconhecer enquanto sujeitos, não apenas enquanto um corpo ou um trabalho, mas entender a nossa história e permitir que a gente tenha esse espaço de falar, de nos expor, não só fisicamente, mas emocionalmente. E eu acredito que é um trabalho muito bom, é um trabalho necessário. E eu me identifiquei muito quando eu vi o trabalho, porque eu acho que tocou muito no que eu penso, no que a gente tem que fazer enquanto sujeito preto, né? Que é tocar nessa tecla de que nós somos humanos, nós precisamos ser reconhecidos pelas nossas potencialidades, não só pelas dores que a gente passa, mas por tudo que a gente tem de bom, pela nossa própria história, enquanto uma pessoa. A gente não precisa se pensar enquanto um ser excepcional ou algo para além do humano para ser reconhecido. A gente pode ser reconhecido, sim, por quem nós somos, pelas nossas dores, pelo mais simples que a gente tem. Eu acho que a nossa dignidade ela está em que a gente é, e não em alguma coisa que nos torne sobre-humano. Olá, eu sou Salete Madalena, conhecida no audiovisual como Salete Mazo. Eu acho muito importante trazer essa referência do meu nome, Madalena, porque eu sou mais uma mulher preta, né, no mundo, buscando encontrar o seu espaço, a sua voz, poder falar ao mundo o que pensa, o que sente. A minha história começa lá na minha infância, esse meu envolvimento com essa minha profissão da área de audiovisual. Quando eu era adolescente, meu sonho era fazer publicidade. Eu era aquela menina que se encantava com os comerciais e cantava todos os jingles. E era algo assim, e aí eu fui crescendo, estudando, e aí eu disse, tá aí, ó, uma coisa que eu quero fazer, publicidade. E quando eu me formei, meu sonho era, né, fazer campanhas, trazer essa questão da publicidade aqui da minha terra, aqui na Bahia, em Salvador. Mas eu nunca trabalhei em agência de publicidade. Eu acho que minha história se encontra com muitas outras histórias de outras mulheres pretas, né, que buscam se encontrar profissionalmente em alguma área que não é tão comum, ou não era tão comum, pelo menos na minha época, encontrarmos mulheres, tanto pela questão de gênero, mas também pela questão da raça, em determinados postos, né, lugares de trabalho, como agências de publicidade. Não era tão comum encontrar mulheres na área de produção audiovisual. E eu vim buscando desbravar esses espaços, né? A gente sabe muito bem que a área de produção audiovisual ela é uma área bem fechada, ela é restrita, hoje um pouco mais aberta, mas em 2005, que foi a época que eu realmente adentrei essa área de produção, profissionalmente falando, não era tão aberto assim, não era tão fácil, né? Além dos custos, né, que eram muito altos, também tinha a questão de você ter a possibilidade de conseguir realmente galgar um cargo, né, em uma agência, em uma área de publicidade, na área de produção audiovisual, de fotografia e tantas outras áreas, né, que as mulheres ainda hoje não são tão bem-vindas, mas a gente tem buscado desbravar esses caminhos aí. E quando eu me vi, né, formada em publicidade e propaganda e sem muita oportunidade para iniciar o meu trabalho, eu acreditei que o caminho talvez fosse, poxa, tá aí, eu acho que eu posso me tornar empreendedora do audiovisual, empreendedora da área de fotografia. E me joguei nesse mundo, sem muita experiência, né, muita bagagem de empresária, mas me joguei nesse mundo. E venho buscando esse espaço, esse caminho até hoje, né. Ao longo desses 16 anos, eu ressignifiquei muita coisa na minha vida. E um belo dia eu estava, poxa, tem alguma coisa que está faltando em mim, sabe? Tem algo aí que eu preciso fazer reverberar dentro de mim de uma forma mais significativa, mais forte e que tivesse uma relação muito estreita com a minha história.
E nesse processo de reencontro com a minha essência, de reconexão com a minha alma, com os meus sonhos, eu busquei o terreiro de Manjaciara, o Axé Abaçá Ogum, e ao me ver, Manjaciara olhou para mim e falou: minha filha, eu vejo você como uma mulher forte, eu vejo você como uma árvore frondosa, porém com suas raízes desconectadas da terra. E você precisa correr atrás disso, dessa reconexão com a natureza. E eu sempre tive uma relação muito forte com as árvores, né? Eu vejo as árvores como pessoas, cada uma com a sua identidade, sua forma de se expressar. E busquei na natureza justamente esse reencontro para conseguir perguntar para mim, né? O que faltava, né? O que estava faltando conectar, o que eu precisava construir para fazer essa linha e me colocar nesse lugar. Esses silenciamentos todos que a gente passa ao longo de nossas vidas nos colocam em dúvida às vezes. Às vezes a gente precisa realmente tentar entender, né, o que está acontecendo, o que está faltando e quais são as buscas e os caminhos que eu posso escolher a partir de agora para poder realmente chegar onde eu almejo, aonde eu desejo. E até quando vamos ter que fazer esses reencontros sistemáticos, já que é muito doloroso você passar a sua vida tentando provar a sua identidade, quem você é, de onde você veio. E será que todas as pessoas passam por isso? Será que todos os corpos passam por isso? Ou será que há uma relação aí de poder que ainda se perpetua, né, nos nossos ambientes, né? Há uma situação a se pensar também que a área de produção audiovisual, ela sempre foi uma área muito direcionada, bem mais para o Sudeste, né? As oportunidades são bem diferenciadas para a região do Sul e Sudeste. E no Nordeste, assim como outras áreas também, Norte, Centro-Oeste, isso já é menos, já é um pouco mais difícil. Os percalços são maiores para você conseguir projetar o seu trabalho nessas regiões geográficas. Então são vários agravantes e situações que a gente tem que parar e pensar. O que nós, negros, nós, mulheres pretas, precisamos nos unir para entender e reconstruir caminhos para que nos seja possível adentrar áreas que ainda nos são negadas onde ainda somos muito silenciadas. No audiovisual, todos os profissionais dessa área, a gente precisa ser muito comedido, muito fechado ali. E é todo de preto, sem muita vaidade, né? É uma área que você tem as questões técnicas ali bem focadas. E eu disse assim, olha, para ter uma mulher preta, para ter uma mulher e uma mulher preta no audiovisual, eu acho que essa feminilidade de Oxum tem que estar presente. Não quero estar na frente da câmera como eu estaria em mais um dia de trabalho. Eu acho que é uma forma da gente fincar essa raiz da mulher em áreas que são extremamente fechadas para elas, machistas, por que não dizer assim, que a gente já vem desbravando esse lugar já faz um tempo, né? Então, sim, eu quero estar maquiada, eu quero estar bem produzida nesse lugar dessa mulher que está falando aqui hoje. E porque eu acho que, assim como o audiovisual, como outras áreas também, a gente não pode esquecer que nós somos, né? A gente quer conquistar esses espaços, a gente tem que manter quem nós somos. Temos nossa identidade, queremos ter voz, queremos ter espaço. E isso faz parte da gente, a feminilidade, o falar, o reverberar o que tem dentro de si. E tinha que estar aqui presente hoje, na frente das câmeras, ocupando um outro lugar dentro do projeto e trazer essas questões, né, para a gente parar para pensar. Quando eu soube do projeto Aô Aradudu, eu fiquei encantada pela proposta, né, dos idealizadores. Primeiro porque assim,
Poxa, é um espaço, né, que eu vou poder falar um pouco de mim, né? Eu fui tão silenciada durante tantas vezes, né? Somos silenciados durante tantas vezes. E por que não estar nesse outro lugar para poder falar um pouco de mim, né? A gente precisa ser visibilizado, a gente precisa ter voz. E esse projeto, eu acho que ele traz justamente esse lugar para nós, artistas negros, para nós, mulheres artistas negras, e eu me vi com a possibilidade de falar um pouco disso que eu penso dentro desse projeto, e eu não pensei duas vezes em me inscrever nele. E adorei ter contado minha história, de poder ter esse espaço para poder falar de mim, do que eu penso como artista, do que eu penso como mulher preta, como mulher nordestina. Eu sou nascida e criada em Salvador. Quase nunca podemos falar de nós mesmos, né? Quando estamos na frente da produção, a gente está ali para dar voz ao cliente, né? Para destacar o produto, o serviço dele, e poder estar nesse outro lugar aqui na frente das câmeras falando com vocês. É um lugar que talvez eu nunca tenha ocupado assim, de uma forma tão bonita, tão íntima, tão especial. E eu hoje estou me sentindo uma pessoa especial, né, de poder ter esse espaço para poder falar um pouco de mim. E eu acho que eu venho buscando isso nos últimos anos, né, e esse lugar como artista, como mulher, como profissional da área de produção audiovisual. E eu acho que hoje talvez seja uma junção disso tudo, né, desses caminhos que eu escolhi passear e me colocou aqui hoje. Tenho 31 anos, sou artista educadora, sou palhaça e fazedora de coisas bonitas. Eu comecei com as artes, eu acho que eu sempre fui artista desde criança, mas quando a gente é criança a gente não sabe desse mundo das artes, né? Então eu creio que eu já era, quando eu olho para trás, eu creio que eu já era artista daí. E eu sempre trabalhei com arte, eu não sei fazer outra coisa que não seja arte. Eu comecei no teatro em 2004, antes na capoeira, também fazia teatro na capoeira, mas em 2004 eu comecei com teatro na Casa de Ensaio, que é uma escola, que é uma OCIP, né, que é uma escola de verdade só que de brincadeiras. Aí dentro dessa OCIP, a Casa de Ensaio, no ano de 2009 eu decidi que eu queria ser palhaça. Então, a partir daí eu saí em busca de fazer rir. E é muito louco porque eu me lembro de criança de gostar de fazer as pessoas rir. Mas eu não gostava quando elas riam de mim. Eu queria que elas rissem comigo. Então eu adorava quando eu conseguia provocar o riso das pessoas. E por muito tempo eu tentava ser o mais invisível possível, apesar de ser muito evidente, minha presença ser muito evidente. Na minha escola, na minha sala de aula, eu fui por muitos anos a única aluna negra, uma das poucas da escola, então eu era muito visível e ao mesmo tempo invisível, assim. E com a palhaçaria, com a descoberta da palhaçaria, eu aprendi que eu podia fazer o que eu quisesse. Durante os anos na escola, me negavam muitas coisas. Eu queria fazer teatro na escola, eu não entendo por que não me deixavam participar das peças de teatro, das festas juninas. Eu nunca tinha um parceiro, a menos que eu fosse um menino para alguma menina que ficou sem par. Então, quando eu descobri a palhaçaria, eu descobri que eu poderia fazer tudo o que eu quisesse. Eu não tenho muitas fotos da minha adolescência, porque eu não gostava de me ver nas fotos. E porque eu me achava feia, porque todo mundo dizia que eu era, né? E eu também, então eu acabava acreditando.
Mas com a palhaça, o nome da minha palhaça é Chumaço. Com a minha palhaça, eu descobri todos os meus defeitos e descobri que eu sou linda com esses defeitos e aprendi a me amar com esses defeitos. E eles são meu superpoder, todo o meu ridículo é meu superpoder. E aí sim eu aprendi como fazer as pessoas rirem comigo, rirem de mim, mas ao mesmo tempo rir delas também. E foi muito importante para mim, assim, estar em cena, ser palhaça, com meu cabelo para cima, com meus seios enormes, sendo uma mulher negra e falando o que eu queria falar, dançando, me expressando. E no começo eu achava aquela coisa, eu me achava toda muito ridícula, né? E muitas outras mulheres vinham e me diziam que eu era linda e que as crianças me achavam fantástica e elas queriam ser eu quando terminava o espetáculo. E aí eu entendi a importância que tinha eu estar ali, né? E aí eu trabalho também com artesanato, e o artesanato para mim é só mais uma maneira de fazer sorrir. Então, na minha arte também, quando eu estou costurando, eu estou pensando no sentimento que eu vou causar nas pessoas. Eu acho que palhaça, para além de fazer rir, a gente também tem a missão de fazer as pessoas sentir coisas. E através de todas as expressões que eu expresso, eu procuro colocar a minha palhaça ali. Engraçado porque a maquiagem, ela meio que tá cobrindo coisas, né? É como se a gente estivesse se mascarando, mas na verdade pra palhaça, assim, é como se eu estivesse me vestindo de mim, é como se fosse o processo, sei lá, de virar eu, sabe? Porque a palhaça nada mais é do que a gente 100%, né? E essa coisa do nariz de palhaça é uma coisa que eu digo e que eu acho que todos os palhaços costumam dizer, que é que você esconde, né, o seu nariz, você tampa seu nariz para revelar a sua alma. Então, quando eu tô me maquiando, é como que eu tô me vestindo de mim, assim. A Chumaço sou eu como eu deveria ser, sem as amarras, assim, esse sapato é também um presente de 10 anos, assim. Esse presente, então eu fui e comprei meu sapato, e isso pra mim assim, representa bastante, assim. Existem tantos tipos de palhaçaria, assim, mulheres maluquíssimas e maravilhosas fazendo coisas assim, incríveis. Eu olho pra mim e faz todo sentido ser Chumaço. Bom, quando eu vi o projeto, li, na hora eu pensei que era para mim, né? Que era a oportunidade, porque há algum tempo, principalmente agora na pandemia, eu tenho pensado no espetáculo solo que eu quero fazer, onde eu quero fazer as coisas que não me deixaram fazer, né? Ou que não me convidaram para fazer. Eu tinha outros companheiros no meu grupo, e eles estavam fazendo muitas coisas, faziam cinema, faziam teatro com outros grupos, faziam várias coisas, e eu não recebia esses mesmos convites. Os projetos que eu participava normalmente eram projetos que eu mesma me convidei para participar. E eu parei para observar que toda a vida, ao longo da vida, foram me negados muitas coisas, muitas oportunidades e muitos convites que eu não recebi. E eu decidi fazer esse espetáculo que se chama Ninguém Me Convidou, Então Eu Vim. Quando eu vi o projeto, eu senti que era um momento de me convidar, porque eu também queria ser fotografada, eu também queria ser a modelo, eu também queria ser rainha, eu também queria desfilar, eu também queria fazer parte. E se ninguém me convidou, eu mesma ia me convidar a isso. E quando eu vi o projeto, assim, primeiro eu pensei, eu vou participar desse projeto. E depois me inscrevi, fui correndo, me inscrevi na hora, me apaixonei assim, pelo projeto, e ainda mais isso de ser várias vertentes das artes, assim,
E todas elas conversam comigo, todas elas fazem parte de mim também. Então, ver outras pessoas, outros corpos ali fazendo tudo que eu amo também. Fui correndo e me inscrevi. E de primeiro eu já falei com o meu companheiro, a gente vai ter que ir para Salvador. Eu já estava super jurando assim. E aí depois bateu aquela coisa de que, nossa, muita gente vai se inscrever lá em Salvador, eu não vou conseguir. E no dia que saía, né, o resultado, eu fiquei bem ansiosa, eu ficava olhando toda hora para ver, e aí eu falei, se eu não recebi nem nada, significa que não rolou, né? Mas que legal que esse projeto vai acontecer. E aí, quando eu vi meu nome assim, eu não acreditei que estava ali, 270 pessoas, eu estava ali no meio daquelas 7 pessoas maravilhosas, e participando de um projeto incrível que eu acredito muito. E é muito louco, porque é isso, que quando a gente está tão acostumado a não receber os convites, ou não participar das coisas, ou não ter essas oportunidades, que quando ela bate, você tende a não acreditar, mas... E é uma coisa que lá na primeira reunião do projeto já me falaram assim, que é isso, que sim, você tem esse potencial sim, é para você ter sido escolhida sim. Então não é isso de que eu não acredito. Acredito sim, eu acredito, sabe? Eu acredito que eu tenho o potencial, e era para eu estar aqui, era para estar conversando com essas pessoas, conhecendo essas pessoas e realizando. Eu quero realizar tudo que eu tenho para realizar e que não me deixaram antes, e que graças a esse projeto assim é o início de tudo para mim, assim, é um grande início de realizar as coisas, e eu mesma me convidar a fazer tudo que não me convidaram. Confirmação de que era isso, que eu tinha que estar aqui, e isso que vocês estão fazendo assim nossa, é incrível, porque todas essas pessoas passaram também por isso que eu passo. Eu imagino que as pessoas negras, as mulheres, homens, todas pessoas pretas passam por essa coisa, né, de ter o potencial e às vezes não receber aquele convite, sabe, que seu parceiro ali, que não é negro, está recebendo, e que você é tão bom quanto ele e passa, sabe. Eu acho que todo mundo, a gente já passou por isso e passa muitas vezes na vida. Então, esse projeto é assim, incrível por isso, porque vocês, em vez de se colocarem, vocês ainda trouxeram mais gente, assim, tem mais gente que... Meu nome é João Paulo Petronilho, as pessoas me chamam de João ou de Petronilho, e o nome artístico João Petronilho. A minha história com a dança começa ainda no meu quintal, assim, com uma relação muito presente com meu pai, aos domingos, assim, que ouvia samba, Bezerra da Silva em especial, e eu ficava ali dançando com ele, e essa corporeidade, esse corpo ali que estava presente no meu quintal, a relação com as mulheres da minha casa que no final do ano se juntavam para... nós criávamos porcos, né, na rua, na casa, né, era na periferia, e a gente tinha um espaço específico e a gente criava para alimentar a nossa própria casa durante o ano todo, né. Então essas mulheres que matavam, assim, né, os bichos e preparava a carne, e a gente comia todo mundo junto, dava para os vizinhos, e tudo isso com muito samba, assim, né, com muito movimento. A minha rua também, né, tinha, que era quase uma extensão do meu quintal, tinha uma relação muito forte com o movimento, com brincar na rua, com dançar os passinhos, né, de funk melody, assim, dos anos 90, que era muito presente também, os Racionais, MCs, enfim, atravessado por essas identificações que acabam constituindo o dia a dia de uma periferia, né? E com essa coisa sempre na escola, dançando também, e liderando os movimentos de dança da escola, assim.
coreografando, né, desde pequeno, assim, dirigindo, assim, tem essa sensibilidade de estar à frente mesmo da condução do movimento, né? E aí mais tarde eu entro em grupos de danças urbanas da cidade mesmo, grupos autônomos. E aí posteriormente eu entro numa escola de dança e começo a fazer balé clássico, jazz e ainda com as danças urbanas. E aí me formo nessa escola e posteriormente começo também assim, na verdade, quase ao mesmo tempo dando aula também em projeto social, no mesmo projeto social que eu fui assistido, né, que chamava Projovem na época. Eu começo também a dar aula nesse projeto, né, para adolescentes de 15 a 18 anos com vulnerabilidade social, e onde eu também me reconheci nesse processo de troca, né, nem de dar aula, né, mas eu me reconhecia muito ali naqueles traços, naquelas identificações e naquele contexto daqueles jovens. E aí também começo a pensar esse corpo do meu quintal, né, onde quando com 11 anos eu vejo meu pai performado pela Pombagira, né, eu ainda muito novo e sem saber o que era, muito atravessado pelo olhar cristão, né, pela marginalização que o cristianismo se impõe para essas manifestações, mas ali também entre as velas que meu pai acendia segundas-feiras também, do lado de fora de casa, sem saber muito o que era, e esse fenômeno que acontece, né, dele ser transbordado, atravessado pela Pombagira, que só mais tarde eu vou saber, né, através da dança que é a Pombagira mesmo, mas essa corporeidade que é a mesma corporeidade que mais tarde, quando eu começo a me relacionar com esses espaços, eu vejo nas giras, nas sambadas de Exu e Pombagira, assim. E aí é daí que nasce também o desejo de pesquisar essa corporeidade, assim, de pensar esse corpo, de pensar esse acontecimento corporal como possibilidade de criação, com possibilidade de fazer, né, de uma construção dramatúrgica para o corpo, né, a preparação para o corpo para a cena e para o corpo da cena também, né, que é pensar que esses caminhos, né, esse caminho que me impulsiona a criar, a dançar, né, que é Exu, que é Pombagira e suas continuidades, me traz esse lugar que, quando eu estou na cena, me traz o meu quintal, me traz os meus pais, a minha bisavó Macenira, que depois também mais tarde eu fico sabendo que ela era uma adepta de Exu também, assim, incorporava e tinha uma relação muito íntima com esse signo cultural, com essa entidade. E aí eu começo a me relacionar isso com cada vez mais. Vou fazer a Universidade Federal de Viçosa, né, fazer dança, formações, licenciatura e bacharelado em dança. E nesse período eu também estou na companhia profissional de dança contemporânea e começo a dançar com coreógrafos como Mário Nascimento, Rosa Antunha, Fernando Martins, e dançar trabalhos com lei de fundo da cultura, né, de Minas Gerais, e fazer turnês, circular em Rio, São Paulo, né, a cidade de Minas Gerais. E aí, nesse mesmo tempo, eu fico muito ainda com essa nostalgia, com esse banzo mesmo, né, esse tempo também está muito próximo do momento que eu começo a me relacionar com movimentos negros, né, movimentos acadêmicos negros, e aí esse despertar da minha identidade muito forte, e aí eu sinto esse desejo de começar a dançar o que eu sou, assim, né, a minha identidade enquanto sujeito, enquanto negro, enquanto gay, periférico. Fica à vontade aí, viu? Vocês dão licença. Boa noite. Vocês ficam à vontade aí, viu?
sempre à noite. Lá sempre à noite. Fica à vontade. Bom, o que me chamou a atenção no projeto, né, a O Aradudu, é principalmente essa relação com a imagem, né? Porque, de uma certa forma, a imagem, ela é um signo, né? Por vezes signo e por vezes símbolo, que comunica, que constrói e que propõe algum nível de subjetividade, né? E às vezes impõe até um nível de padrão, né? E aí pensando nesses processos da violência racial, né, que é muito presente, essas questões que atravessam o nosso corpo enquanto negro, enquanto homem negro, gay, a gente não tem que pensar como a imagem nos influenciou de nos olhar a nossa relação com o mundo, né? E aí pensando num projeto que iria, né, que propõe o protagonismo em se relacionar, em tratar com a imagem de pessoas negras que estão na cena, né, e essa narrativa da imagem seja produzida e protagonizada e conduzida por esse sujeito negro, isso encheu muito meus olhos, assim. Eu fiquei bastante embriagado, porque... Salve os orixás, salve as inquices. Salve galera, eu sou Rol Cerqueira, mais conhecida na rua desse jeito, com esse nome. A minha poesia, a minha literatura, ela parte desse lugar que toma a terra como base, tá ligado? O livro ele não vai me contemplar tanto como a rua, ela me contempla em conhecimento, tá ligado? E aí nisso eu não tiro a importância do livro, mas boto isso aqui em outra instância. Eu parto de Salvador, né, nasci em Salvador, mais especificamente na cidade de Cajazeiras, é onde eu vou tirar
a minha base, a minha vida, enfim, né? Sou criada aí por mãe solo, tá ligado? Então meu corre todo da minha vida toda sempre foi minha mãe. E ela me deu a base de muita coisa, tá ligado? Então, tipo, todas as coisas que eu construo enquanto feminilidade parte desse lugar, enquanto masculinidade também parte desse lugar, enquanto ser neutro e fluido também parte desse lugar, tá ligado? Cajazeiras é assim, uma redoma de artista da porra, tá ligado? E aí, tipo, tá ligado a cada frase. E aí, eu sempre fui essa pessoa de estar na rua, de estar em movimentação de escola, movimentação de protesto, movimentação de, sei lá, o buzo quebrou e era uma parada ali, eu tava lá e eu tava produzindo arte, né, involuntariamente, sem saber, mas pelo intuito mesmo de buscar por outras linguagens, outra palavra que desse pra gente receber algo de volta. Eu acho que a palavra é esse caminho. Eu tenho um amigo chamado Jazz, que ele diz que a gente precisa exusilhar o tempo todo, né? E é isso que a minha palavra faz. A minha palavra abre caminho, a minha palavra exusilha através da literatura, da poesia, tá ligado? E de outras formas de ser arte. Sobre de onde eu parto, aonde eu quero chegar, tá ligado? E como eu vou fazer isso. Com que base eu vou fazer isso, tá ligado? E a minha base sempre ela vai ser a periferia e todas as coisas que a gente constrói, tá ligado? E se você observar, você vai ver que tem periferia em cada pedaço. Em cada pedaço de tudo, inclusive, tem mãos negras, tem pessoas negras em cada pedaço de tudo. E se tem uma coisa que os ancestrais me ensinaram, através da minha palavra, foi que quando o seu corpo se envergar em lágrimas, são as raízes te chamando para o encontro. Então é isso. Hoje a gente vai se encontrar, tá ligado? E vai ser nós que vive dia inteira, sabe o peso de cada grão. Sabe o valor de cada latinha que disfarçadamente entra na sacola? Da falta que é minha e que tá na minha mão. Enquanto as vejo, elas me contam como o tempo é velho. Como eu sigo trilhando a mesma linha, bença avó, bença bisa, bença manhã. É eles. Talvez sejamos mesmo como as nossas em outro tempo. Hoje quem pode me pagar que é meu corpo, e eu não quero vender, mas me rendo. Estampam diversidade nos cards com a minha foto. No front, só eu e as pedras. Cabeça pesa, a estrutura vai cedendo. Eu me pergunto, por que eu tô sorrindo? Eu tô sorrindo porque dinheiro pouco é que monta a minha vida, que nem Lego. Oculto atrás de uma tela de mínimo porte, sistema segura meu braço que nem fantoche, eu vejo lata, chuto e não cato. E a sede desnutrida congela até o fundo de mim. Eu engulo o choro, como a mim foi ensinado, sem malcriação. Com ele eu mato a sede, puxo a gota suada do canto do olho, dou sorrisos pra fazer rede, corro de posto em posto sem retorno. Durmo pra matar a fama, que nem quito o aluguel. As catracas que impedem a passagem de ar puro pra mim tem cor branca. Nada de bom no peito e um poder de escolha cruel e eu, a escolhida. Eu tenho só um conselho. Vocês têm tudo. Deveriam ter aprendido a ter medo. Deveriam ter aprendido que grito agudo de baobá quebra homem branco inteiro. Vocês têm tudo. Deveriam saber que não se abre panela com pressão. Deveriam saber que o queimar do olho é ancestral e vem com o machado na mão. Eu peço sabedoria para ouvir minha favela. Água ao barro, de onde sai tudo de mais novo. Sabedoria para seguir a caminhada pelo certo. Sabedoria para não corromper de pouco a pouco. Para ser orgulho da minha rua antes de ser pro mundo todo. Olha, tu quer saber? Nunca mais me peça calma. Se eu tiver que estar na linha de corte, eu vou. E se eu morrer, que regue a terra com o sangue da minha alma. Eu passo o pano nas ideias, mas o ódio continua aqui. Eu sinto dos pés quem eu sou.
Eu vejo flecha de luz negra no clarão e é Exu, Laruie. Só corpo blindado da rua consegue entender. Quando eu vi o projeto, eu achei o projeto muito curioso, tá ligado? A área da literatura, e aí fazendo esse recorte para minha área, a área da literatura em específico, principalmente a literatura negra, né? Quando a gente pensa em poesia marginal, quando a gente pensa na galera que tá na rua, né? A gente pensa em uma falta muito grande, tá ligado? É a falta de acesso, é a falta de conhecimento para tal, tá ligado? E aí vocês chegam, vocês abrem uma porta grandona, tá ligado? Eu não sei quantas pessoas do ramo da literatura se inscreveram, mas eu acredito muito que essa pessoa que tá aqui hoje, que sou eu, que vem pautar esse lugar, vem pautar a base da literatura, pra mim, dentro da minha linhagem, que é a literatura preta, a literatura periférica, tá ligado? Essa parada que surge daqui mesmo, das mãos pretas. E aí, na carta de intenção, eu disse a vocês que eu ia fazer um chamado, né? E de fato eu vou fazer um chamado. Não só eu, como os meus ancestrais pretendem fazer um chamado, tá ligado? Um chamado para todas as meninas pretas, um chamado para todas as pessoas pretas de Salvador, especificamente, da Bahia, do solo baiano, tá ligado? Porque quando a gente pensa em literatura, quando a gente pensa nesse espaço que a gente está construindo aqui agora, é muito negado pra gente, é muito complicado de se manter, tá ligado? Então, atualmente, a cena da poesia marginal em específico na Bahia tá muito balançada, tá ligado? Tá muito jogada assim pra lá e pra cá. A gente tá com muitas dificuldades de conexão mesmo, tá ligado? E eu acho que esse é o momento, na verdade já passou do momento da gente fazer essa conexão, da gente se conectar. Então esse espaço é pra isso, é pra fazer esse chamado. A gente precisa se conectar. A gente precisa se conectar. Porque a poesia marginal de Salvador, ela precisa afincar muito mais a raiz, voltar, tá ligado? Sou Ziate Franco, homem trans, negro, produtor artístico, cultural, musical. Tenho 30 anos, mais de 10 anos de carreira. Como músico já toquei com Larissa Luz, Lued Luna, Maju, Preta Gil. Tenho uma banda instrumental, né, formada por mulheres negras e por mim, homem trans negro. Nos consideramos a primeira banda instrumental LGBTQIA+ do mundo, primeira banda instrumental negra. Lógico que nós não inventamos a roda, mas a gente fala e cita que somos a primeira banda para gerar uma provocação. Porque se existiu alguma banda instrumental formada por pessoas negras apenas, ou pessoas negras LGBTQIA+, o sistema fez questão de visibilizar o racismo, fez questão de aniquilar. Então, por isso, a gente se considera e diz que somos a primeira banda instrumental formada por pessoas negras LGBTQIA+, do mundo, para gerar uma provocação, para fazer com que outras pessoas reflitam cadê as pessoas negras no espaço da música, sobretudo nos espaços de música instrumental. Eu, enquanto homem trans, hoje acredito que a causa ela foi ampliada, enquanto músico também. Hoje o meu resgate é para saber cadê as pessoas trans no meio musical. Eu vivi 29 anos em um corpo negro, feminino, lésbico e senti mesmo na pele como é e qual é a dificuldade das mulheres negras na música. E por isso que eu criei a Estaçãozinha, que é uma produtora que existe há pouco mais de 2 anos, é uma produtora que tem foco em mulheres negras e que nessa pandemia se apresentou muito mais forte por conta da demanda. Muitos artistas, muitas mulheres negras procuraram a Estaçãozinha para saber para onde ir. Isso me entristeceu porque é uma produtora independente, então sem subsídio, sem recurso, a única coisa que eu podia oferecer para as meninas era uma palavra,
era dizer para elas tudo vai dar certo, lógico que também dando alguns conselhos artísticos, mas de fato poder mudar, virar a chave de forma monetária eu não consegui e não vou desistir porque essa luta é diária, porque eu acredito muito nas mulheres negras na música. Eu sei que as matriarcas é que construíram tudo isso aqui e eu vou continuar acreditando nisso e respeitando isso. O projeto AU Aradudu é uma iniciativa que me contempla de fato, porque são por pessoas negras. E sempre que eu estou em um espaço, principalmente espaço artístico, que eu vejo outros corpos negros, eu me sinto muito bem, me sinto à vontade e sinto também que as coisas estão mudando, né? Quando a gente percebe pessoas como nós crescendo, né? Fomentando arte, né? Se juntando para fazer coisas que nos possibilitam ampliar a nossa história, né? E fazer com que a gente reviva um marco diferente, né? Que a gente possa não esquecer o que aconteceu na escravidão, mas sim lembrar o que aconteceu e fazer diferente, fazer a mudança com todo mundo junto. Ai totoloche, ai minha Laure, ai totoloche, ai minha Laure, ai totoloche, ai minha Laure, ai totoloche. Eu sou Fabíola Nansuré, de Rosa, Maria, Josefa, Marcolina, Helena, Santa Ana, Honorina, Unissagé, Doía. Rosa, Maria, Josefa, Marcolina, Helena, Santa Ana, Honorina, Unissagé, Doía. Rosa, Josefa, Helena, Ana, Unissagé, Maria, Marcolina, Helena, Ana, Doía. Ibixalaré, olu de olore xalaré, alaquitoré. Ibixalaré, olu de olore xalaré, alaquitoré. Eu oba, 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 oba,
Aoyo baoba, Shaweni uluashe. Aoyo baoba, uba uba. Aoyo baoba, Shaweni uluashe. Odofia baila. Minhas rosas negras, flores que perfumam meu andar. Minhas rosas negras, mulheres que me ensinam a amar, senhoras de vida, vigor e amor. Referência de quem ser. Minhas rosas negras, Marias, Rosas, Luísas e Auristelas. Mulheres que cintilam o meu firmamento, o meu céu individual. Minhas rosas negras, que eu não me esqueça do que os nossos antepassados fizeram, do que querem fazer e do que fazem. Minhas rosas negras, proteção de fé, de conduta, de decisões e de coração. Eu estou viva e vocês também. Estou seguindo a trilha, a picada no mato, a clareira. Ododua, Oiá, Iemanjá, Oba, Euananã. Mamburucema, Caiala, Dandalunda, Zumbá. Burucu, Aziri, Obiaçumabé, Jedeuçu, Ocilaô, Sunegã, Afefé. Anaé, Lancagi, Ocibi, Ocossua, Agimã. Mães ancestrais. Agradeço por cada irmã, por cada colo, por cada óvulo, por cada líquido vaginal, por cada vulva, por cada clitóris, por cada iá, por cada iabá, por cada obirim. Por nós, mulheres negras, pelas nossas lutas, conquistas e desafios que ainda estão por vir. Eu saúdo toda mulher negra que é sorriso, verbete e música. Saúdo todas as iás que compõem a roda do Ipadê. A todas e amorôs, a joiês, macotas, equedes, a todas e alorixás e agibonãs, e até bexés e abacés e aefuns. A todas que pensam e repensam o mundo. A todas as mulheres negras, frente de batalha na ciência, nas artes, na engenharia, no direito, no judiciário, no lar, no ambiente doméstico, nos cosméticos, na moda, na mídia e em todo lugar. Porque lugar de mulher é onde ela quiser. Minhas rosas negras enegreçam a minha vista, os meus pontos de vista, a minha devoção. Denegrem a minha alma, o meu coração, me façam denegrida, empoderada, amada e feliz. Delicada. Anoitece, o cheiro invade a sua pele macia. A noite chega, o toque, se toque. O brilho encontra sua tez, o encontro dos dedos, o encontro da pele, o encontro do cuidado, o encontro do prazer. Esse encontro muda a história, a sua história. Reescreva sua memória, ponha a mão preta na sua história. Cuide-se. Cuide-se sempre, minha flor. Bem querer. Alafi,
Delicada cabe em mim, dessas flores, dessas rosas negras, desse cheiro ancestral, desse tem. Tem? Tem. Você que não quer ver ou não consegue ver, hoje não importa mais. Preta, cor da noite, escuramente acesa, escura, preta. Eu sou Fabíola Mansurê, eu sou ajoiê, sou filha de Nanã, eu sou ajoiê de Ançã, no Oiala de Inã, lá em Alagoinhas. Eu sou atriz preta, sou mulher preta. A minha formação é em teatro, eu me formei em interpretação teatral pela Universidade Federal da Bahia. Fiz o curso técnico em dança na FUNSEB e desde lá eu senti a necessidade de falar algumas coisas, né? No Nata a gente fala sobre candomblé, sobre negritude, ancestralidade na cena, e eu precisava falar sobre mais coisas. E na FUNSEB eu encontrei o lugar para falar sobre mulher e mulher preta. Lá a gente é estimulado a fazer uma coreografia, né, no segundo semestre, e aí eu decidi verticalizar um pouco mais sobre mulher preta. E lá surgiu Barra Mulher, que fala sobre violência contra a mulher, e surgiu também na minha formatura Vermeixo, para falar sobre mulher preta e sobre intelectualidade, né, onde a gente se coloca nesse espaço. Qual é o nosso espaço, né, na intelectualidade. Então, desde então, eu continuei a falar sobre mulher preta e surgiu o solo Rosas Negras. E desde lá, a gente continua falando sobre mulher, colocando essa mulher preta no centro, né, trazendo as nossas narrativas, né, e visibilizando trabalhos de mulheres, porque no Rosas Negras não só tem eu como atriz, né, como uma mulher preta, mas toda a equipe técnica, em sua maioria, ela é composta de mulheres pretas. Então, assim, fazer esse espetáculo é importante para colocar as nossas narrativas, nos colocar no centro e trazer questionamentos e trazer o resto da população para discutir conosco. Discutir sobre empoderamento, discutir sobre beleza, sobre padrão de beleza, homenagear mulheres pretas importantes, trazer ancestralidade feminina para a cena, falar de nossas mais velhas, trazer essas mais velhas, os ensinamentos dessas mulheres. Então, assim, além da atuação, eu também danço, coreografo, também ministro uma oficina chamada Eu Vejo Você, de dança afro para não dançarinas. Também faço preparação de elenco e preparação corporal. Então, multiartista, porque na nossa vida a gente tem que ser de um tudo. Então, não adianta somente ser atriz. Quem dera a gente pudesse ser somente atriz. Então, eu vou me enfiando em tudo que eu posso, porque a gente tem que ganhar a vida, né? Então, ainda mais na nossa sociedade, onde somos invisibilizadas, né? A gente não tem espaço nenhum e a gente está derrubando porta, janela, tudo que a gente encontra para poder conseguir. Então, assim, é muito importante que esse projeto exista, é muito importante que esse Pele Preta exista, porque eles não têm ideia do quanto é importante, o quanto eles tocaram em cada artista que fez parte dele, né, e que faz parte dele. Então, assim, vida longa a esse projeto e falar sobre o nosso povo é daqui, ó, vem daqui, vem de antes. Estamos aqui hoje falando que somos pretas, somos de candomblé,
no caso, eu sou com mais tranquilidade, né? Mas antigamente as nossas ancestrais lutaram bastante, fizeram muito, então a gente tem que levar esse legado, honrar esse legado. Então, assim, hoje eu falo tranquilamente que eu sou uma mulher preta de candomblé, sem problema nenhum. Meu corpo é político, eu sou uma pessoa política, o meu cabelo fala de mim, os meus traços falam de mim, a minha roupa fala de mim, a minha religião e tradição falam de mim. Então, assim, vida longa a esse projeto, vida longa a arte preta, vida longa a todas as pessoas que fazem arte nesse país, que a trancos e barrancos a gente consegue colocar o nosso trabalho na cena, a gente consegue sobreviver disso, e o que nos falta é a oportunidade. Então, esse projeto está nos dando a oportunidade de estar em cena, de colocar nossa pele preta na tela, sabe? Então, a gente poder. Mulher Preta é revolução, a revolução só vai acontecer a partir de nós, senão não acontece. Viva Marielle Franco e todas as mulheres pretas que lutaram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Viva as mulheres de candomblé, donas de terreiros, viva os homens pretos que estão aí lutando junto com a gente. A gente tem que fazer isso aqui, ó. Esse gesto aqui é muito simbólico, é muito significativo. A gente tem que se unir. E não da boca para fora, a gente tem que se unir de verdade. Então, esse projeto, o Rosas Negras, outros trabalhos solo de mulheres pretas, de homens pretos, de companhias de teatro, de dança, tem que se fazer assim. Nós temos que estar assim, unidas e unidos, porque ninguém quer falar da gente. Ninguém vai falar da gente. Se a gente não falar da gente, ninguém vai falar. Então, assim, são iniciativas como essa que, mais uma vez, a gente dá um passo adiante. E a gente tem que correr muito, porque eles querem nos matar, eles estão nos matando o tempo todo. Só que, ó, eu vou pegar a ginga, eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, vou gingar como os meus ancestrais para poder continuar e seguir em frente.